Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao ensaio sobre a inconstância. Meu nome é Henrique Júnior e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Palmeiras Selvagens, The White Palms, de William Faulkner, ok? E como vocês esnobaram o meu videozinho da Árvore dos Desejos, olha aqui a câmera, vocês estão se vendo agora. Eu vou repetir um pouquinho sobre o autor, né, como eu faço em cada resenha, e esse vídeo vai funcionar assim. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Faulkner. Em segundo, sobre as Palmeiras Selvagens. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre a dificuldade que esse nome Faulkner carrega, né? Todo esse mito, vamos desmistificá-lo. E por último, vou mostrar a edição para vocês, ok? Então vamos lá. William Faulkner é um dos grandes nomes na literatura universal, sobretudo a americana, da qual ele faz parte, né? Aqui temos uma fotinho dele. E ele nasceu em New Albany, no estado do Mississippi, e grande parte da sua obra se passa num condado fictício do mesmo, chamado Yoknapatawpha. O nome estará aqui, não estou falando corretamente, mas tudo bem, a gente vai superar. E quando ele não está nesse local, por exemplo, é pano de fundo de O Som e a Fúria, Absalão, Absalão, Luz em Agosto e diversos outros contos, outras obras dele, aqui nesse livro nós temos duas histórias e uma delas se passa no litoral do Mississippi e outra no próprio rio Mississippi. Então ele não deixa suas raízes de longe não, ele vai continuar nesse meio aí que ele criou e, enfim, ele cria atmosferas. Muita gente costuma dizer isso, ele não cria histórias, ele cria atmosferas. Em 1926, Faulkner publicou seu primeiro livro intitulado The Soldier's Pay e apenas 3 anos depois, e 2 livros depois, ele publicou sua obra-prima, O Som e a Fúria, tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é reconhecido até hoje como uma das grandes obras da literatura universal, reconhecida por sua dificuldade e particularidades, e ele foi devidamente homenageado, já que em 1949 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas antes mesmo desse prêmio, ele já havia sido consagrado como um grande escritor, ok? Então, em 1939, Palmeiras Selvagens foi publicado. Ele não queria que esse fosse o título. Ele queria que fosse If I Forget Thee, Jerusalem, que é mais ou menos, na tradução, Se Eu Me Esquecesse de Ti, Jerusalém, que é referência ao Salmo 135, ok? Mas os editores não gostaram, quiseram que fosse Palmeiras Selvagens, e os editores ganharam, obviamente, porque esse é o título que você encontra hoje em dia. Então aqui encontraremos duas histórias que não estão diretamente ligadas entre si, mas que estão sendo contadas intercaladas aqui, ok? Uma delas se chama Palmeiras Selvagens e a outra O Velho, que é o nome do rio Mississippi. O que acontece? Elas se passam em lugares diferentes, em épocas distintas, e, como eu disse, não estão diretamente ligadas, mas as situações pelas quais os personagens passam acabam se mesclando e virando a mesma coisa. É muito impressionante isso, porque o Faulkner disse que colocou a história O Velho aqui apenas porque Palmeiras Selvagens era muito curta para ser publicado. E olha que engraçado, as duas histórias combinam. Elas criam um elo entre si e o próprio clímax das duas acontece ao mesmo tempo. É incrível. Então a primeira história que conhecemos aqui é a que dá título ao livro, e nela nós vamos conhecer dois personagens chamados Charlotte e Henry Wilburn, que vivem um amor proibido, não vou dizer o porquê, e eles estão numa situação muito decadente. Eles alugaram uma casa na praia, óbvio que as Palmeiras Selvagens estão lá com todo o seu som e com toda a sua fúria, e o lugar é completamente destruído e isolado, mas está ok para eles, porque eles estão acostumados a viver numa situação dessas. Eles não são um casal comum, eles não são pessoas que gostam de ter algum vínculo com algum lugar ou alguma coisa, portanto eles viajam pelos Estados Unidos inteiro e estão acostumados a viver com muito pouco dinheiro. Em uma situação aqui, o personagem passa a prosperar, passa a ter mais dinheiro e ele até se sente culpado por isso. Ele fala, não, vamos voltar à nossa vida e pá. E o que acontece? Essa situação de pouco dinheiro se passa aqui na Grande Depressão. Você com certeza já ouviu falar na crise de 1929, certo? Anos 30, Franklin D. Roosevelt, o New Deal, né? Vocês conhecem tudo isso e esse é o cenário da história Palmeiras Selvagens. Eles estão vivendo a Grande Depressão. E o Faulkner utilizou um recurso narrativo que vocês sabem que eu amo,
que é o quê? O início do livro, na verdade, não é o início. Aqui não é o final, mas é quase o final. Então a gente vai ser aquele esquema de quebra-cabeça. A gente vai obter algumas informações que serão explicadas apenas ao longo do enredo, ok? Isso é simplesmente lindo e o Faulkner faz com maestria. A outra história se chama O Velho, o nome que é dado ao rio Mississippi, e estamos em 1927, o ano em que justamente ocorreu a grande enchente do rio Mississippi. E aqui os personagens são condenados, eles trabalham numa fazenda penal, portanto sua prisão é uma fazenda com grandes plantações de algodão, e vamos acompanhá-los desde momentos corriqueiros em sua vida, em momentos lá de plantação, momentos que eles chegam à fazenda, até que o dique se rompa, e temos aí a grande enchente do rio Mississippi de 1927. Então, esses prisioneiros são designados a algumas missões a fim de resgatar pessoas que desapareceram, os próprios condenados dessa fazenda e outras pessoas dessa região. E um desses resgates é um ponto-chave dessa história chamada O Velho. Mas aí você chega pra mim e diz, Henrique, mas que história simples, corriqueira. Você realmente está falando de Faulkner? Você está falando de um caso de amor proibido e outro um resgate numa enchente. É isso mesmo? E meu caro, eu te respondo, é isso mesmo. Apesar de toda essa simplicidade, realmente as grandes obras são assim. A história é muito simples, mas o que conta é a escrita maravilhosa do autor. E não é diferente nesse caso. A história aqui é extremamente simples, chega a ser dull, e temos a escrita maravilhosa, esplêndida do William Faulkner, ok? Inclusive, algo que eu percebi é que não importa se você souber spoilers do grosso da história, porque eu mesmo já sabia do final da história Palmeiras Selvagens, porque tem uma frase muito famosa, vocês já conhecem. A frase é: entre a dor e o nada escolherei a dor. Eu não acredito que Baby vai começar a latir agora. Você tá brincando comigo, né, Baby? Fala sério. Entre a dor e o nada escolherei a dor. Então, mesmo já sabendo do final dessa frase, né, e o que acontecia com determinados personagens, isso não estragou minha experiência de jeito nenhum, ok? O que compensa aqui não é o grosso da história, e sim tudo que está intrincado na escrita do Faulkner, ok? Então temos essas duas histórias. A Palmeiras Selvagens tem todo esse simbolismo das próprias palmeiras e também do que esses personagens representam, o modo de vida, né, que eles levam. E também temos a outra história, que é a mais intrincada, com mais simbolismos ainda, que é O Velho. Porque imagina a situação, esses condenados nunca viram uma quantidade tão grande de água reunida, nunca viram um rio, um mar, e eles são obrigados a lidar com isso para resgatar essas pessoas. Então eles passam dias e só veem água, então eles passam dias sem comida, então eles passam dias alucinando. E a gente vai entrar na cabeça desse personagem chamado Condenado Alto, e a gente vai explorar todo essas alucinações que ele está passando. Então essa é a parte mais louca do livro, em que a gente vai encontrar muito simbolismo, a gente vai encontrar muitas referências a cenários e personagens bíblicos. Os personagens realmente vão alucinar e vão ver coisas que não estão ali. O autor vai abrir diversas discussões, porque o condenado nunca sabe o que é uma vida de liberdade. Ele mesmo quer sempre voltar à fazenda, quer encontrar o lugar de onde ele saiu, porque ele não imagina uma vida de liberdade. Ele acha que ele prefere a prisão à liberdade, sabe? É bem pesado. Então temos esse questionamento. Também temos um conflito entre culturas, tudo isso misturado, tudo isso que acontece numa sucessão de fatos é simplesmente incrível. Também vemos aqui o poder da natureza, o próprio rio, o que ele representa, o poder da natureza, poderes espirituais. Essa é a parte mais intrincada e mais complicada da história, a parte mais densa, que o Faulkner realmente vai mostrar quem é o William Faulkner. É isso aí. E apesar desse livro ter sido escrito depois de sua santa trindade faulkneriana, que são O Som e a Fúria, Luz em Agosto e Absalão, Absalão, aqui a gente vai encontrar uma pincelada da escrita hermética do Faulkner. Então a gente vai encontrar períodos muito longos, frases desconexas, mas ainda assim não é um fluxo de consciência. Então esse aqui é um ótimo livro para conhecê-lo. Ou então, se você preferir, temos A Árvore dos Desejos, que de infantil não tem nada e é simplesmente incrível. Os links estarão lá embaixo. Mas se você quer conhecer um pouco da escrita hermética do Faulkner, aqui é um ótimo começo. E agora vamos falar da dificuldade que é Faulkner, né, gente? Tudo que o nome dele carrega. O que eu vou dizer pra vocês? Gente, qualquer pessoa que disser pra você que Faulkner é fácil, essa pessoa, sabe,
você já entendeu, porque simplesmente não é. Você vai entender o grosso da história, nada é desconexo, tudo é muito bem fechadinho e coerente, isso você vai entender. O grande desafio na obra dele, assim como em vários grandes autores, é você descobrir o que está por trás das palavras, o que está escondido, o que elas estão querendo dizer, na verdade. Como aquele escritor Lonoff, da obra de Philip Roth, costuma dizer, você tem que desdobrar e desdobrar e desdobrar mais ainda as palavras a fim de descobrir o que elas estão querendo te mostrar. Então esse é o desafio, eu tenho certeza que eu não depreendi tudo quanto Faulkner gostaria que eu tivesse depreendido, mas estamos aí nos desafiando a cada dia nesse mundo literário, coisa linda, né? E é isso aí, já me sinto preparado para o Som e a Fúria. Kozak Naif vai relançar e será o meu próximo Faulkner, mesmo com muita dificuldade, que eu tenho certeza que é muito mais difícil que isso aqui. Pessoas que já leram os dois, tá? Falam que o Som e a Fúria é outro nível, mas enfim. Peguem essa dica, tá bom? O livro é sensacional, leia com calma. Eu mesmo reli várias partes, várias vezes. É aquele livro que vai te tomar mais um tempo, mas vai valer a pena. Simplesmente, ok? Então, minha gente, é isso. Então agora a gente vai mostrar um pouquinho da edição. Ela é da Kozak Naif, como você provavelmente já sabe. Os livros do Faulkner, alguns são publicados pela Kozak. Eu vou mostrar aqui pra você a coleção deles. E outros pela LPM, como o Enquanto Agonizo. E também alguns foram publicados pelo selo Bem Virar, ok? Mas aqui está a edição. E essa capa aqui, eu não posso falar dessa situação porque seria spoiler, mas aqui abaixo é o rio. Então olha que capa maravilhosa. A própria capa mostra as duas histórias. Palmeiras Selvagens, o rio, o velho. Simplesmente incrível. Isso aqui é um hardcover, então essa é a sobrecapa, a jacket. Ok? Olha aqui. Muito bonito, né? E quem está escrevendo aqui na orelha sobre o livro, os comentários são muito bons. Você pode lê-los antes de ler o livro. É do Milton Ratum. Olha que legal. Vou ler Dois Irmãos daqui a pouco. E o livro é uma hardcover preta simples. Olha aqui temos o nome do livro e do autor. A diagramação é perfeita, ok. Espaçamento maravilhoso. E na frente, a fotinha do Faulkner que eu já mostrei pra vocês mais cedo com o título ao lado. Então é isso, minha gente. Fica aí a dica para vocês conhecerem esse incrível autor. Porque nós que estamos nesse mundo literário, nesse meio da literatura maravilhosa, temos sempre que nos desafiar e conhecermos coisas novas, ok? Não fiquem parados na sua zona de conforto, porque isso aqui vai ser difícil, mas a gente tem que fazer isso aí mesmo, tá bom? Então fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso tenha sido seu primeiro vídeo. É isso, vejo vocês numa próxima.